Você já ouviu falar na síndrome de burnout? Eu ajudo, e com palavras bonitas. A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes. Pense bem, o que aconteceu de 2020 para cá? Não criou condições de trabalho ainda mais desgastantes para você que é professor? Você, professor como eu, se sente exausto com alguma frequência? Se sente esgotado? Ou ainda se sente curiosamente muito cansado, mesmo quando você ainda está no começo do seu dia? Pois fique ligado e acompanhe esse episódio de ponta a ponta, porque se você respondeu sim a qualquer uma dessas minhas perguntas, é bastante provável que você esteja apresentando sintomas de burnout. Mas tem remédio, dá para endereçar, e o primeiro passo é identificar que você está passando por isso. Eu sou o professor Gustavo Reis e esse é o episódio de número 9 do podcast Pergunte ao Professor. Esse é o podcast para quem quer estudar sempre, aprender mais e ensinar melhor. O site do podcast é pergunteaoprofessor.com.br. Lá você encontra o arquivo completo do podcast e também tudo sobre como se inscrever para não perder nenhum episódio. Eu coloquei lá também um link para que você faça a sua pergunta. Afinal, esse podcast não se chama Pergunte ao Professor à toa. De tempos em tempos eu dedico um episódio às perguntas de quem me prestigia. Aliás, por isso, muito obrigado. Os links para os artigos que eu uso em cada episódio estão sempre na descrição de cada um deles. E nesse caso não é diferente. Eu encontrei um artigo que me estimulou a falar sobre esse assunto no blog da Tech and Learning. Tech and Learning é uma publicação sobre tecnologias e aprendizagem na Inglaterra. E o título dessa publicação, traduzido livremente por mim, é Burnout de Professores, Reconhecendo e Reduzindo. Que é fundamental, antes de mais nada, gente, se nós estamos esgotados, se nós estamos exaustos, e vamos deixar combinado que a pandemia nos deu todos os instrumentos para que nós, professores, que já tínhamos muitas razões para nos sentir esgotados, uma vez que todo mundo que é professor sabe que o seu trabalho não se limita ao que acontece em sala de aula, muito pelo contrário, o trabalho se expande como um gás e se nós não tomarmos cuidado, ele ocupa todo o tempo disponível, todo o tempo que nós oferecermos para o exercício do nosso ofício como professores, será assim utilizado se nós autorizarmos isso a acontecer, ou deliberadamente ou simplesmente por distração, por não nos darmos conta de que nós estamos colocando as nossas atividades profissionais à frente de todas as outras atividades a que nós deveríamos nos dedicar, mas sobre isso eu também quero falar daqui a pouquinho. Importante registrar que esse artigo faz referência a uma pesquisa de janeiro de 2022, portanto super recente, de uma organização não governamental norte-americana chamada RAND Corporation, que indicou que o burnout atualmente está impactando tanto professores quanto gestores educacionais de todos os níveis. Ou seja, não importa se você é supervisor, se você é coordenador, se você é diretor, você está muito provavelmente mais propenso a apresentar sintomas de burnout do que pessoas que exercem outras atividades profissionais. Aliás, nesse sentido, a pesquisa indicou que os relatos de estresse frequente relacionados ao trabalho, especificamente para quem se dedica ao segmento de educação, costumam ter uma taxa que corresponde ao dobro da taxa da população em geral. Em outras palavras, simplesmente trabalhar com educação já dobra a sua probabilidade de vir a apresentar relatos de estresse frequente em relação, é claro, à taxa média da população em geral, o que não significa que você também vá comparar o exercício do seu ofício ao exercício do ofício de um controlador de tráfego aéreo, por exemplo, ou de um neurocirurgião, enfim, de alguém
que se dedique a questões que muitas vezes envolvem literalmente vida ou morte. Além disso, quase 2/3 dos professores que foram consultados nessa pesquisa relataram ter assumido responsabilidades extras durante a pandemia. Como se já não tivéssemos responsabilidade o suficiente. Mas a verdade é que quando você trabalha de casa e quando você trabalha remotamente, fica mais difícil de traçar a linha de fronteira entre o que é profissional e o que é pessoal. Como se não bastasse, muitas vezes os professores só têm um dispositivo conectado à internet ou um único dispositivo móvel, por exemplo, e aí o mesmo computador que você usaria para lazer, que você usaria para interagir com pessoas da sua família que eventualmente residem em algum outro lugar distante de onde você mora, passa também a ser o computador em que você dá as suas aulas. Isso quando não acontece de ser o mesmo computador para aquele núcleo familiar. E aí todas essas linhas de fronteira se tornam, de fato, muito nebulosas. Outra pesquisa da National Education Association, uma associação norte-americana, também do mês de janeiro de 2022, mostrou que 55% dos professores consultados, isso nos Estados Unidos, tá? Mas você pode certamente mapear esses resultados para a realidade brasileira. 55% dos professores estão pensando em deixar a profissão antes do que haviam planejado. Esse índice era de 37% em agosto de 2021 e de 28% em julho de 2020, ou seja, basicamente, o índice de professores que estão pensando em deixar a sua profissão antes do planejado, ou seja, antes de muitos anos de trabalho ou antes da sua aposentadoria, enfim, que estão pensando em largar para fazer alguma outra coisa, praticamente dobrou num intervalo de cerca de 18 meses, coincidentemente 18 meses em que estávamos todos vivendo os piores momentos da pandemia. Nos Estados Unidos, entre 2020 e 2021, isso se traduziu em quase 600 mil professores abandonando a profissão, o que é muito triste, especialmente para quem é professor vocacionado. Porque se vocês são professores vocacionados, assim como eu particularmente me sinto, vocês sabem que ser professor é potencialmente fonte de grande satisfação profissional. Quando nós estabelecemos vínculos de parceria autênticos, genuínos, bidirecionais com os nossos alunos, com os nossos colegas de trabalho, isso é realmente notável. Nós percebemos que as pessoas se sentem normalmente muito satisfeitas com o exercício do seu ofício e também com a percepção de importância que o exercício dessa atividade profissional confere a quem escolhe o caminho da educação. Portanto, é triste por um lado, mas por outro lado é simplesmente um retrato da realidade. Essa passagem do artigo me fez lembrar de um trecho da minha palestra do TEDx Unicinos 2012, que já tem quase 10 anos, em que eu fiz questão de frisar que professores, à época, estavam passando por uma crise de autoestima terrível. E crises de autoestima normalmente são desencadeadas pelo questionamento em relação ao valor daquilo que se faz. E, naturalmente, se estendem também em relação ao valor daquilo que se é. O que eu deixo, é claro, para os psicólogos que estiverem me dando a honra do seu prestígio elaborarem. Mas ainda assim é importante que se diga, quando professores abandonam as suas profissões mais cedo, todo mundo sai perdendo. Saem perdendo os próprios professores, porque não vão mais ter a oportunidade de aproveitar a sua própria experiência e vão ter que começar muitas vezes do zero em outras áreas, o que todos nós sabemos que em um país como o Brasil pode ser algo bastante difícil. Saem perdendo os alunos, porque não vão mais contar com a experiência desses mesmos professores, saem perdendo as escolas, porque vão precisar contratar pessoas que não têm o mesmo nível de experiência, que muitas vezes estão iniciando nas suas carreiras e, consequentemente, vão apresentar as lacunas que todos nós sabemos
estão presentes na imensa maioria dos cursos de licenciatura e costumam ser remediadas ao longo do tempo, sai perdendo a sociedade em geral toda vez que alguém decide desistir de ser professor. E é também nesse sentido que eu escolhi falar sobre burnout nesse episódio, para fazer com que você, professor, saiba combater o burnout. Em primeiro lugar, saiba reconhecer se isso está se manifestando na sua vida e, em segundo lugar, saiba reduzir e eliminar o burnout, o esgotamento, a exaustão do seu dia a dia. Segundo a pesquisadora Laurie Santos, eu falo Santos, mas eu devia dizer Santos porque o sobrenome dela é Santos mesmo, como nós leríamos em português, como a cidade do litoral paulista e o clube de futebol. Laurie Santos é uma cientista cognitiva, professora da Universidade de Yale, e ela ensina um curso muito famoso sobre felicidade. Quando eu digo famoso, é famoso mesmo, tá, gente? É o curso que mais matriculou alunos de Yale ao longo de toda a história da universidade, e tem também uma versão online que tem alunos virtualmente do mundo todo aos milhares. A professora Laurie, e aí eu faço questão de fazer essa referência pessoal, ela também apresenta um podcast que se chama The Happiness Lab, Lab de laboratório, tá? L-A-B, The Happiness Lab. Se você entende inglês, eu recomendo que você procure nos principais agregadores de podcasts, porque certamente você vai gostar de ouvir. Então, segundo a pesquisadora Laurie Santos, que é referência nessa área, existem 3 sintomas principais de burnout de professores. O primeiro deles é a exaustão emocional. Ela normalmente se manifesta quando você, mesmo depois de uma ótima noite de sono, mesmo depois de conseguir dormir as horas que você sabe que o seu organismo precisa repousar, você se sente cansado, você se sente exausto na manhã seguinte. Você ainda nem começou o seu dia de trabalho e já está se sentindo derrubado, como se estivesse precisando dormir um par de horinhas a mais. E aí é o soneca, e aí é dificuldade para sair da cama, e aí é esbravejando rumo ao banheiro. A gente sabe como isso funciona. Normalmente essas coisas não acontecem quando você encontra satisfação no seu trabalho. O trabalho se torna uma coisa prazerosa, o que não significa que você precise ser apaixonado ou amar o que você faz. Isso é uma famosa crença disfuncional que muito provavelmente, e me ocorre agora, talvez seja interessante eu endereçar em um próximo episódio, mas não é normal você dormir o número de horas suficiente para se sentir descansado e acordar exausto, acordar esgotado. Então é importante levar isso em consideração como primeiro sintoma, exaustão emocional que se manifesta fisicamente já no início do seu dia. Em segundo lugar, o sintoma chamado de despersonalização. Eu procurei um pouco a respeito desse termo para saber o que isso significa na prática, não só no contexto do burnout de professores, mas também de uma maneira mais abrangente. Nesse caso específico, porém, a despersonalização se manifesta na forma de uma espécie de leitura permanente das intenções das outras pessoas como negativas. É como se nós desconfiássemos de tudo, como se tudo aquilo que está nos sendo solicitado fosse feito na maldade. É como se nós estivéssemos caçando bruxas o tempo todo. Vocês entendem? E além, mesmo solicitações de coisas que são parte das suas atribuições, acabam gerando muita frustração. Então você é professor, o coordenador da disciplina pede que você faça alguma coisa, que você renove um certo plano de aula, ou que você corrija um trabalho para a semana seguinte. Aquilo está na sua lista de atribuições. É algo que você sabe que tem que fazer. Mas aquilo incomoda você como um sinal de despersonalização, como um possível sintoma de burnout. E isso vale também até mesmo para as demandas dos alunos em relação a nós. Tudo bem que professores ficam um pouco incomodados com as perguntas mais tradicionais que todo professor já ouviu. A primeira delas,
se isso vai cair na prova, e a segunda delas, se você já corrigiu as provas. Eu sei que essas perguntas repetidas à exaustão podem levar qualquer um de nós às raias da loucura. Mas existem demandas que são legítimas, existem demandas que são simplesmente demandas naturais que fazem parte do exercício do nosso ofício e que, consequentemente, não deveriam desencadear nenhum processo desconfortável. Se isso estiver acontecendo, desconfie, porque pode ser, de novo, sintoma de burnout. E, em terceiro lugar, o sentimento de não ser mais efetivo no trabalho. Isso aqui é muito triste. A gente trabalha, a gente rala, a gente se entrega, mas a gente sente como se não estivesse fazendo o nosso próprio trabalho, como se nós não estivéssemos fazendo a diferença. E terminamos frustrados em relação à efetividade desse mesmo trabalho. Nós sempre achamos que poderíamos ter feito melhor. Se esses três ingredientes, a exaustão emocional, a despersonalização e o sentimento de não ser mais efetivo no trabalho, estiverem fazendo parte do seu dia a dia, por favor, tome providências. E a primeira delas é simplesmente parar, entender e aceitar, como premissa de inteligência emocional, inclusive, como premissa do autoconhecimento, você perceber o que você está sentindo e como você mesmo está manifestando esses sintomas. Porque só uma vez identificados esses sintomas, uma vez aceitos os sintomas como parte do seu dia a dia, é que você vai poder tomar providências para endereçar essa situação e, naturalmente, para se sentir melhor. Como reduzir o burnout? Portanto, se você se sentiu incomodado com o que eu estou falando, tomara que tenha sido o caso, porque afinal de contas isso também é uma forma de manifestação da despersonalização. Isso pode ser uma evidência de que eu estou tendo, de fato, uma oportunidade de ajudar. E se você já identificou que o burnout está fazendo parte do seu dia a dia, você pode tomar algumas providências para reduzir o burnout o mais rápido possível. A primeira delas é aprender a dizer não. Eu já fiz live tempos atrás a respeito disso. A palavra mais importante que você tem que conhecer para gerenciar o seu próprio tempo. E nesse caso especificamente, para combater o burnout. Como eu disse no início, se você trabalha com educação, você sabe que todas as horas do seu dia podem ser ocupadas com trabalho. Não significa que serão, mas elas potencialmente apresentam essa condição. Se você reservar mais horas para trabalhar, é bastante provável que essas horas venham a ser preenchidas por mais trabalho, porque afinal de contas você vai ter que avaliar os trabalhos dos alunos, você vai ter provas para corrigir, você sempre vai ter planos de aula para atualizar, enfim, você sempre vai estar envolvido com coisas de trabalho se você decidir alocar todas as suas horas para isso. Então, para professores, como o exercício do ofício, e eu também fiz questão de fazer essa referência, pode ser apaixonante, é muito importante nós estabelecermos limites, nós pensarmos, e aí é um pensamento deliberado, não é um pensamento que assalta a cada um de nós. Nós pensamos em algo do tipo, eu adoro dar aulas, eu sou realmente encantado com o que eu faço, mas eu também adoro brincar com a minha filha. Ou eu também adoro pedalar a minha bike num dia de sol. Eu mereço reservar tempo para essas outras atividades que eu também curto fazer. E daí vem a importância de nós tomarmos cuidado com as demandas que nós aceitamos. Porque se você é uma pessoa que diz sim o tempo todo para as demandas que chegam, naturalmente você vai precisar de mais tempo para atender ao conjunto dessas demandas. E se você não submeter essas demandas a um escrutínio cuidadoso, você também corre o risco de dizer sim para demandas que acabam tomando muito do seu precioso tempo. Por isso é sempre importante vocês levarem em consideração, na hora em que uma demanda nova chega, uma avaliação em tempo real de urgência versus importância. Porque muitas vezes as demandas chegam até nós em caráter de urgência. Nós precisamos disso aqui no máximo até sexta-feira.
Mas quando a gente avalia, a gente percebe que aquilo não é lá tão importante assim. Nem sob o ponto de vista da importância da tarefa propriamente dita, nem tampouco com relação ao seu envolvimento específico com ela. Muitas vezes as tarefas podem ser realizadas por outras pessoas que talvez estejam mais disponíveis do que você. E é importante que você aponte esses caminhos, que você identifique essas possibilidades, para que você saiba dizer sim, é claro, quando é necessário e importante dizer sim, mas para que você também saiba dizer não. E aí, mais importante ainda, em tempos pandêmicos e pós-pandêmicos, é nós estabelecermos limites para a comunicação por meios digitais. E especialmente se nós só temos um dispositivo e, portanto, o celular que nós usamos pessoalmente é o mesmo telefone celular que nós usamos profissionalmente. Para isso é fundamental estabelecer horários rígidos para que esses contatos aconteçam. Em outras palavras, você define a partir das 9 horas da noite, eu não respondo nenhuma mensagem relacionada ao meu trabalho, eu não atendo ligações relacionadas ao meu trabalho, ou se eu atendo, eu faço as pessoas saberem que a demanda não será atendida imediatamente naquele momento, a demanda será atendida na manhã seguinte, ou no dia útil seguinte, ou no momento oportuno. Eu sei que isso pode parecer uma ilusão, pode parecer algo distante da realidade, dependendo de como você estabeleceu as suas relações de trabalho. Mas eu garanto a você, é um aprendizado que vale não só para quem estabelece os limites, mas também para quem está do outro lado gerando as demandas. As pessoas se dão conta relativamente rápido de que elas têm que respeitar os limites alheios, e nesse caso isso acaba sendo bom para todo mundo. Segundo elemento importante para que você consiga reduzir o burnout é prestar atenção nos sintomas. Como eu disse, faz parte do arcabouço de valores da inteligência emocional nós praticarmos o autoconhecimento e, posteriormente, a autorregulação. O autoconhecimento diz respeito a nós identificarmos o que nós estamos sentindo e, muitas vezes, tentando dar nome às emoções e aos sentimentos, o que nos habilita ou nos credencia a desenvolver esse pilar do autoconhecimento. E a autorregulação diz respeito a como nós podemos agir para limitar os efeitos dessas emoções, em se tratando, é claro, de emoções potencialmente negativas. O que você não pode fazer é suprimir as emoções. Suprimir as emoções é um grande erro e pessoas que sofrem de burnout, elas têm uma tendência a ignorar as suas emoções negativas e elas fazem isso por sua conta e risco, muitas vezes por ignorância, por acreditarem, por algum motivo obscuro, que é melhor suprimir, é melhor negligenciar, é melhor fingir que aquela emoção não se manifestou e que ela vai se dissipar por conta própria. Sempre haverá sinais que irão indicar a necessidade de você promover mudanças na sua vida. Por favor, não ignore esses sinais e volte, se possível, para os 3 principais sintomas, que são a exaustão emocional, a despersonalização e o sentimento de não ser mais efetivo no trabalho. Se você estiver manifestando 1, 2 ou todos esses sintomas, você precisa permanecer atento, porque identificar que esses sintomas estão se manifestando é o primeiro passo para você poder reduzir os efeitos do burnout. E em terceiro e último lugar, não construa a sua identidade somente a partir da sua profissão. Eu sei que você tem todos os motivos para desconfiar de mim, no momento em que eu me apresento como professor Gustavo Reis e crio um podcast chamado Pergunte ao Professor. Mas também é verdade que eu sou o amigo dos meus colegas de Colégio Anchieta, também é verdade que eu sou o marido da Andréia, vulgarmente conhecida como Morena, também é verdade que eu sou o pai da Marina, vulgarmente conhecida como meu biscoitão sabor delícia, sou o filho do Adeodato e da Liris, enfim, eu tenho várias outras atividades e várias outras funções que se traduzem em identidades que se expandem para além da minha identidade como
professor. E aí é importante frisar esse aspecto específico, porque nesse momento existem evidências de que construir a sua identidade em torno de outras coisas reduz o seu risco de manifestar o burnout, de se sentir exausto ou esgotado. Quais seriam essas outras coisas? De novo, investir tempo e energia em ser um bom amigo, ter hobbies a que você se dedica, tanto em nível de esporte, por exemplo, como pura e simplesmente em nível de entretenimento ou habilidades manuais, ou não importa, existem tantas possibilidades diferentes. Você pode dedicar tempo a ser um bom pai ou a ser uma boa mãe, e ainda você pode, em tempos de ensino à distância universal, aprender coisas novas. Você pode decidir saber mais a respeito de algo e tudo isso vai fazer com que você se afaste da construção de uma identidade única e exclusiva em torno daquilo que você faz. Isso ainda tem uma vantagem adicional, que é a de quando a situação estiver complicada no trabalho, o que, vamos deixar combinado, aconteceu com muita frequência durante a pandemia e não existem muitas evidências de que vai deixar de acontecer enquanto você seguir trabalhando com educação. Educação é uma caixinha de surpresas, todos nós sabemos disso. Mas quando o sapatinho apertar, quando a situação estiver complicada, nessas situações você terá algo a mais em que você vai poder focar a sua energia e encontrar satisfação. Como dizem nos Estados Unidos, don't put all your eggs in one basket. Não coloque todos os ovinhos dentro de uma única cesta, porque se eventualmente aqueles ovinhos estragarem, aqueles ovinhos apodrecerem, se eles estiverem todos na mesma cesta, vai ser bem mais complicado de você gerenciar essa situação. Esse foi o episódio sobre burnout de professores. Eu espero do fundo do meu coração ter ajudado você a identificar esses sintomas e a saber o que providências você pode tomar para poder endereçar esse tipo de situação na sua vida. Mas, por favor, e eu faço questão de frisar esse detalhe, leve duas coisas em consideração. Em primeiro lugar, e isso não é uma particularidade exclusiva de professores, mas é muito verdadeira em se tratando de quem se dedica ao magistério. Professores tendem a ser recompensados com mais rotina. Ou seja, quanto melhores forem as suas aulas, e com o tempo, naturalmente, elas ficarão cada vez melhores, mais oportunidades você vai ter de dar as mesmas aulas, porque afinal de contas você vai ter mais turmas em que você vai trabalhar. Eventualmente, se você trabalhar em uma escola grande que tenha mais de uma sede, você vai poder trabalhar em ambas as sedes ou até mesmo mais do que isso, e você vai acabar sendo pago para repetir as suas aulas à exaustão. E observe, não é à toa que eu escolhi usar a palavra exaustão, porque se você der 40 ou 50 vezes as mesmas aulas ao longo de um intervalo relativamente curto de tempo, você muito provavelmente vai sucumbir ao burnout. Portanto, é importantíssimo você levar isso em consideração e buscar uma condição de equilíbrio para que você não seja feito refém do exercício do seu ofício. E, em segundo lugar, nunca tenha dúvidas a respeito da importância da sua profissão, a respeito da importância daquilo que você faz. O mundo não seria o que é hoje se não houvesse professores, um mundo com professores que escolhem esse caminho por força da circunstância e não por vocação. Não é um mundo tão legal, não é um mundo tão eficiente, não é um mundo tão prazeroso de se viver. Portanto, se você é uma dessas pessoas que anda pensando em abandonar essa profissão, por favor, pense bem. Pense bem. Pense se talvez promover ajustes na sua rotina não vão fazer com que você recupere a satisfação em dar aula, a satisfação em exercer esse ofício tão lindo que nós compartilhamos. Eu, particularmente, tenho muito orgulho da minha condição de professor e eu tenho certeza de que, se você é professor e me ouviu até aqui, você também compartilha desse orgulho. Do contrário, você sequer teria interesse em saber mais a respeito de como combater
o esgotamento, a exaustão, que infelizmente fazem parte da nossa profissão, do nosso ofício, assim como fazem parte de várias outras profissões. Isso não é, de novo, eu insisto, uma exclusividade nossa. Mas o lugar para professores vocacionados é a sala de aula. E não só os alunos, mas também os professores, os diretores, os supervisores, os coordenadores, os pais, as famílias, a sociedade agradece se você tomar a decisão de continuar. Se você acompanhou esse episódio até aqui, muito obrigado. Você encontra todos os episódios anteriores visitando pergunteaoprofessor.com.br. No site você também pode mandar sua pergunta e é claro que se você fizer isso, eu vou ficar muito feliz. Eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu nesse que foi o episódio de número 9 do podcast Pergunte ao Professor. Muito obrigado pela parceria, pela companhia e pelo prestígio. Por hoje era isso. Um abraço. Tchau.